A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe a sua vida, família, casa e ministério. Hoje quero estar trazendo uma passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 11, versículos de número 43 ao 45, que assim vão dizendo: E, tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Aleluia. Meus queridos irmãos e ouvintes, um certo homem de Betânia, aldeia de Maria e Marta, chamado Lázaro, estava enfermo. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Em outras palavras, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus acerca de que estava enfermo aquele a quem Jesus amava. Jesus tinha um laço de amizade muito forte com Maria, Marta e Lázaro. E Jesus, ouvindo aquelas palavras, disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, em outras palavras, fosse glorificado por ela. Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus, ouvindo que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, para que eles, isto é, incluindo Jesus, fossem outra vez para a Judéia. Os discípulos argumentaram com Jesus, dizendo que, em outras palavras, há não muito tempo os judeus procuravam o apedrejar, e ele tornaria para lá? Jesus lhes responde, perguntando se não havia 12 horas no dia, dizendo também que se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Em outras palavras, meus irmãos e ouvintes, nós vemos que na normalidade dos eventos existem 12 horas em que os homens podem trabalhar, pois são iluminados pela luz do sol, que concede a claridade. Este período também é chamado de período diurno. Enquanto o homem trabalha neste período, não há tanto perigo de tropeçar e cair, pois consegue ver o que está fazendo, para onde está indo. A luz do sol que ilumina a terra o ajuda a visualizar como ele está andando. Jesus não corria perigo de morrer antes do tempo. Ele andava em obediência para com Deus e tudo o que fazia, fazia no tempo e do jeito certo. Andava nesta terra em luz. Se andássemos mais em obediência, não teríamos tanto medo de sofrer com circunstâncias que nós sabemos que estão no controle das mãos do Altíssimo. Tudo está no controle das mãos do Altíssimo. Quando eu entendo que todo o controle está nas mãos de Deus, eu não temo que possa tentar vir contra a minha vida para me prejudicar, pois se eu estou obedecendo à vontade dele, tudo ocorrerá da maneira e no tempo certo. Jesus, depois de ter apresentado um pequeno ensinamento aos discípulos sobre andar na luz, resumidamente, em outras palavras, disse que Lázaro, amigo deles, dormia, mas Jesus despertá-lo-ia do sono. Os discípulos responderam que se dormia estaria salvo, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus claramente disse que Lázaro estava morto. E ele, ou seja, Jesus, folgava por amor dos discípulos, de que Jesus lá não estivesse, para que eles acreditassem. Mas eles iriam ter com ele, ou seja, com Lázaro. Resumidamente, meus irmãos e ouvintes, quando Jesus chegou em Betânia, já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Isto é, Lázaro havia morrido e sido sepultado. Muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Marta, ouvindo que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Marta disse a Jesus que se ele estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Ela fala mais,
Entretanto, nós vemos Jesus respondendo que o irmão dela havia de ressuscitar. Marta respondeu que ela sabia que havia de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus respondeu a ela, dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Ele pergunta se ela cria nisso. Ela responde que cria que ele é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E Marta, dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo que o mestre estava ali e chamava ela. Maria, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Jesus não havia chegado ainda na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo que ela ia ao sepulcro para chorar ali. Maria, tendo chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo que se Jesus estivesse ali, o irmão dela não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e perguntou em outras palavras aonde o haviam colocado, ou seja, aonde haviam colocado o corpo de Lázaro. Disseram-lhe para vir e ver. Jesus chorou. Os judeus disseram acerca de como Jesus o amava, em outras palavras, de como Jesus amava a Lázaro. Meus irmãos e ouvintes, alguns dos judeus até questionaram ao perguntarem se não podia ele, falando de Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que, em outras palavras, Lázaro não morresse. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. O sepulcro era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Jesus disse para tirar a pedra. Marta, irmã do defunto, disse a Jesus que já cheirava mal, porque já era de 4 dias. Jesus a respondeu, perguntando se não a havia dito que, se cresce, veria a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse ao Pai, dando graças por o haver ouvido. Jesus diz que ele, ou seja, Jesus, bem sabia que, em outras palavras, o Pai sempre o ouvia, mas ele disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que crescem que o Pai o enviou. Jesus, depois de falar com o Pai, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto, isso mesmo, irmãos e ouvintes, o defunto que já estava sepultado há 4 dias, saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse-lhes para desligá-lo e deixá-lo ir. Isto é, provavelmente Jesus estava dizendo para eles tirarem as faixas que estavam nas mãos e nos pés. Entretanto, meus irmãos e ouvintes, não terminou. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, crerão nele. Aleluia! Sabe o que eu entendo? Jesus podia muito bem, antes da morte adentrar aquela casa, ter curado a vida de Lázaro. Mas Jesus não queria efetuar mais uma cura como as outras. Desta vez, Jesus iria efetuar uma ressurreição. E os mesmos judeus que haviam questionado perguntando se não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que aquele não morresse, contemplaram o milagre da ressurreição. Porque os questionadores terão que engolir as próprias palavras ao perceberem que o controle de toda a situação sempre está nas mãos do Todo-Poderoso. Você achou realmente que Lázaro permaneceria morto? Ah, meu querido, se você soubesse que Jesus é a ressurreição e a vida. Lázaro enfrenta uma condição momentânea, mas é para a glória de Deus. Ele apenas dorme por pouco, pois ao poder do som da voz que sai da boca de Jesus, Lázaro vai acordar, Lázaro vai voltar à vida, Lázaro vai se levantar, Lázaro vai andar, Lázaro vai ressuscitar.
e muitos daqueles que vieram para consolar vão voltar para testificar de que Jesus ressuscita mortos. A condição de quase morte que adentrou esta casa, família, casamento é passageira, porque quando Jesus chegar, com uma palavra tudo vai mudar. Essas lágrimas vão ser enxugadas do seu rosto, ele vai te levantar, vai fazer algo novo, extraordinário, que você não sonha nem imagina, mas há de acontecer. Este estado momentâneo de dor é por um momento, é passageiro, pois a alegria da salvação há de adentrar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. E Lázaro, que está sepultado já há 4 dias, o corpo que já cheira mal, há de se levantar na autoridade do Senhor, pois com uma palavra Deus faz aquilo que o médico, aquilo que o advogado, aquilo que o homem não tem a capacidade de fazer. Com uma palavra ele faz, pois ele tem o poder, ele tem a autoridade e ele pode mudar esta circunstância que está adentrando a sua vida, meu querido. Só creia nele, só tenha fé no Cristo, Filho de Deus, pois ele pode fazer coisas extraordinárias sobre a sua vida e através da sua vida. Você precisa crer, pois o Senhor está operando e agindo ao nosso favor. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado no meu coração. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever neste canal, curtir este vídeo, ativar o sininho das notificações. Em nome do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.